4 do 4, o portal mais importante do ano de 2026 e um trabalho a qual convoco a todos vocês do canal Espiritualidade Estelar. Temos uma missão de transformação da linha temporal. Muitos são chamados, aqueles que sentirem estão convocados para adentrarem um trabalho de transformação da sua própria consciência. No início desse ano, nós recebemos uma comunicação do Zantório, a consciência regente da nossa egrégora, uma forma arquetípica, humanizada, de todos os processos encarnacionais da rede da Ordem Tantá, e que vem nos auxiliando na mestria do processo humano. Zantório anunciou que 2 meses a partir daquele momento haveria uma grande densidade da psicosfera. Devido a uma sobreposição de realidades, haveria uma troca de informação entre os pensamentos e sentimentos de muitas humanidades, e isso geraria um ruído vibratório que iria dificultar aqueles mais sensíveis de captarem a sutil frequência do seu eu superior. Todos nós possuímos uma rede espiritual, nossa mônada, e quando existe uma densificação dos pensamentos e sentimentos da humanidade, uma camada chamada barreira de frequência intensifica uma grade protetora que barra o fluxo do eu superior. Visualizem a glândula pineal de vocês, localizada no centro da testa, como sendo uma antena captadora desse influxo cósmico. Quando você está plenamente conectado com o seu eu superior, uma energia de motivação, de alegria, ânima, move o seu corpo. É a força transcendente e imanente, causa primordial de toda a organização dos seus corpos sutis. E o que acontece? Quando um conflito estoura, como aquele no Oriente Médio, ele transforma-se em um ponto de união de múltiplas linhas de tempo. Em todas as realidades onde ocorreu o conflito militar, elas trocam informação. É um ponto absoluto. E assim, essa convergência de múltiplas linhas de tempo que está acontecendo em um contínuo e os próximos meses, faz com que os pensamentos e sentimentos de todas as humanidades marcadas pelo conflito militar gera uma densidade exponencial na psicosfera. Isso pode ser sentido como uma tristeza, um vazio, irritabilidade, insônia, cansaço. Os mais sensíveis, aqueles que estão mais conectados com essa energia, sentem rapidamente a oscilação. Essa mensagem foi trazida muito antes do conflito acontecer e muito antes de diversos outros desdobramentos que estão a acontecer nesse momento no palco planetário e que estão marcando uma grande densidade. Crises políticas, a corrupção e as entranhas do sistema sendo postas à tona e gerando a visceralidade das pessoas que se indignam frente à tamanha falta de ética e de caráter dos governantes do planeta. Um movimento de conflito e de densidade marcado pelo fim do ciclo astrológico e o início do ano novo com o signo de Áries. Tudo isso vem gerando uma grande reverberação psíquica que tem desestabilizado muitas consciências. Então, foi feito um trabalho contínuo no clube de membros aqui do canal, o trabalho de estruturação da egrégora pessoal. Esse trabalho foi orientado pelo Zantório e foi feito uma parceria com os mentores e as hierarquias espirituais de cada um dos membros do canal para se construir um programa de aceleração evolutiva para que essas consciências possam reorganizar o seu nível de complexidade em um plano dimensional onde qualquer realidade de densidade do futuro do planeta não afete o seu campo energético. Qual é a chamada desse portal? Que cada um de nós possa deixar para trás todos os padrões de densidade, todos os desequilíbrios emocionais, as feridas e mecanismos inconscientes de autossabotagem, para que a nossa consciência possa saltar. Entenda tudo isso, todos os padrões de defesa da personalidade, os mecanismos de autossabotagem, autocrítica, como correntes que densificam o seu campo de energia e o mantêm em uma faixa vibratória que troca informação com essa dor, esse sofrimento, essa escassez, essa perda que está acontecendo e que se reflete nesse amálgama dos pensamentos e sentimentos que é o inconsciente coletivo. Se você está vibrando prosperidade, abundância, alegria, propósito espiritual, a sua consciência está em uma outra realidade e ela não troca informação com essa desordem que ocorre no palco planetário. Então a espiritualidade conectou fractais-chave para gerar uma aceleração evolutiva através de uma sintonia frequencial, para que cada consciência possa fazer um desnate vibratório, ajustar a estação de rádio do seu eu superior frente a tanto ruído de interferência. O trabalho das hierarquias com a meditação de estruturação psíquica aqui no Clube de Membros foi
ajustar o rádio, a antena captadora da radiofrequência do eu superior de cada consciência. Então imagine que existem muitas ondas destrutivas, muitas interferências no campo planetário, e fica muito difícil desnatar aquela influência sutil que lhe diz por onde seguir, quais decisões tomar, quais os movimentos evolutivos, aquela força interior que te move. Quando você está triste, deprimido, se sentindo sozinho, desamparado, é o sinal mais claro de que está faltando esse fluxo primordial do seu eu superior. Então, o que aconteceu? Recentemente, o Santoro me projetou para fora do corpo e me mostrou as linhas de tempo e o que estava acontecendo. De que existem muitas forças contrárias tentando desestabilizar cada buscador do caminho espiritual. E que, na verdade, as hierarquias espirituais estão simplesmente observando esses movimentos. Está sendo desenhado um palco, um teatro na vida de cada um de vocês. Conflitos familiares, acidentes, perdas financeiras, doenças. Está sendo feita uma avaliação cognitiva da índole, do caráter, da mestria de cada um de lidar com a adversidade. E essas adversidades, esse palco evolutivo, ele é construído baseado nas feridas de cada um de nós. Então, se a sua criança tem a ferida do abandono, você vai vivenciar uma situação de abandono. No meu caso, ferida da injustiça, eu passei por situações subsequentes onde eu fui injustiçado, onde todas as minhas boas ações foram esquecidas e todas as minhas ações foram desvirtuadas. E nesse processo, isso abre uma ferida da minha criança, do Marcos André, que sentiu que não era valorizado pelos seus feitos, pelo seu esforço, pela sua dedicação, que sempre era cobrado mais. E aí, esse senso de injustiça toca justamente na ferida. E o que é que os Exus, a espiritualidade ficou fazendo? Olhando para mim, como é que você vai reagir? Você vai reagir pela visceralidade, pela razão, pelo ego, ou pelo bem maior do trabalho coletivo e de outras pessoas? Você sabe que você está sendo injustiçado. E o que importa é fazer justiça? O que importa é o resultado do trabalho. O que importa é quantas consciências vão ser impactadas. O que importa não é ter razão, é ter paz. E eu fui avaliado criteriosamente em cada ação, em cada movimento. E o que o Exu João Caveira me mostrou é que isso está acontecendo com todos. Porque no final do ano novo astrológico, entendam que o ano novo ele tem um campo de energia, assim como o campo sistêmico, assim como numa constelação. Então aquele campo 2025, ele está mais ligado à movimentação dos astros. Então, quando finda o ano novo astrológico, todos os padrões de comportamento, vícios da personalidade, mecanismos de defesa que foram nutridos e semeados como ervas daninhas nesse ciclo passado, estão agora precisando ser cortados, porque está sendo desenhado um novo arado, onde novas sementes precisam ser plantadas. A semente do despertar, a semente da cura, a semente da sabedoria e, principalmente, a virtude da neutralidade. Esse é um momento onde nós precisamos confrontar sombras internas, buscar a harmonia do nosso ser pelo conflito das nossas sombras. Não olhar para o que incomoda vai fazer cada estudante de espiritualidade cair. Você precisa pôr luz nas sombras, vai doer, vai ser dolorido. Mas compreender nossa condição humana é a base dessa reforma interna tão necessária. Entender que você pode errar, que você é falho, que você pode se exceder, que você pode pensar algo e falar outra coisa, falhar na sua comunicação. E que isso vai gerar conflitos e situações, mas que todas elas são um palco para você. Entenda, a vida acontece para você, não com você. Você não é vítima das circunstâncias da vida. Ela acontece para que você tenha aprendizado e para que você tenha crescimento. E o que me foi mostrado pela espiritualidade? Todos os estudantes de espiritualidade estão vivendo o seu próprio teatro. Seus Exus, seus guardiões e a sua rede espiritual estão observando o palco. Quem armou essa cena de teatro? As forças contrárias da dualidade, que estão servindo à experienciação. Eu passei por situações pessoais de muito aprendizado e muito desafiadoras. E no final de todo o processo, João Caveira incorporou e falou assim: se eu tivesse há 7 dias atrás dado uma aula sobre criança ferida, quadro obsessor, falhas de comunicação, miasmas elementais, você acha que a fixação do conhecimento teria sido maior do que você ao vivenciar tudo isso ao decorrer de 7 dias? Isso é a diferença entre transferência de informação e evolução da consciência. Transferência de informação é acessar um campo. A evolução da consciência é experienciar nas entranhas as vicissitudes e dificuldades. E a partir daquela fricção
sobrepô-las, como uma flor, como um diamante, como uma consciência lapidada. É como se fala na termodinâmica, teoria das estruturas dissipativas. Um sistema aberto, que é um sistema que consome energia e exala entropia. Vamos dar o exemplo do nosso corpo. Nosso corpo consome oxigênio, ATP e exala resíduos, gás carbônico. Uma vela é um sistema aberto. Ela consome oxigênio e dissipa entropia na forma de calor. Então a nossa consciência é um sistema aberto, porque ela consome energia e dissipa entropia. Então um sistema aberto, ele precisa ganhar complexidade ou ele decai. Então, ou esse sistema ele se reorganiza em um novo nível de complexidade, ou ele decai na entropia. Então, o que isso quer dizer? O que essa teoria termodinâmica fala sobre a evolução humana? Que nós temos, nesse momento, uma bifurcação no sistema da nossa consciência. O universo está enviando pulsos cósmicos do bojo galáctico. Esses pulsos estão interagindo com nossos níveis internos. Está ocorrendo uma convergência de realidades paralelas. E nós estamos recebendo informações no plano inconsciente e subconsciente que nós não temos nem ideia. É uma avalanche. E o que é que todos esses movimentos estão cobrando de nós? Ganho de complexidade. Nós precisamos nos reorganizar em um novo nível de densidade consciencial. Um nível de estabilidade, parcimônia, equilíbrio e neutralidade. E aquilo que não está neutro, bem assentado e bem trabalhado dentro de nós, está sendo posto à tona. Está emergindo como ferida, como movimento, como necessidade de reorganização. E esse movimento está completamente coadunado com os reflexos cósmicos do impulso de Ares. Então esse impulso ígneo vem para cauterizar, para queimar. Está na hora de transformar e de mudar. Nós viemos preparando o nosso campo ao longo dos portais para esse grande momento. O portal 4 do 4 é o momento de virar a página. É onde nós vamos, através da rede espiritual, dessintonizar todas essas realidades, onde a nossa fractalidade está vivendo um desvio encarnacional, e elevar o nosso nível de neutralidade de energia para criar uma ponte de comunicação com o nosso eu superior e deixar com que ele guie a nossa vida. É finalmente entrar no fluxo do rio, parar de nadar contra a correnteza. E o Santoro me mostrou que muitos dos processos e palcos que estão acontecendo de maneira muito intensa na minha vida estão sendo armados para tentar derrubar o meu campo de energia. E ele mostrou que, à medida que os alunos crescem, à medida que a mentoria cresce, à medida que mais símbolos são canalizados, a consciência dele vem se aproximando vibratoriamente da condição humana através de cada um de nós. E quanto mais nós crescemos como egrégora, como alunos, como corpo vivo de conhecimento e de transformação, mais próximo ele consegue estar e transmitir informações e guiar a egrégora. Porque o Santoro, ao contrário do Dr. Pacha, que é um espírito que encarnou e que evoluiu e que através do trabalho coletivo do Ohana ascendeu para ser um comandante estelar, Santoro é um ser imaterial que já vem de níveis muito internos da fonte de outros universos. É através do nosso trabalho que ele se humaniza e se aproxima. E quanto mais próximo, mais ele coordena a egrégora e ele intervém. E ele me mostrou que o portal 4 do 4, na minha visão de tela mental, era como se fosse uma grande explosão de luz. Era como se fosse um grande ponto onde haveria um acoplamento da energia para passar as diretrizes do que vai acontecer nos próximos meses na linha temporal e de como nós devemos conduzir os nossos passos para estarmos cada vez mais alinhados ao nosso propósito evolutivo. Ele me mostrou, você precisa levantar sua guarda, entender o palco da vida, entender as interferências, porque o 4 do 4 é o portal mais importante. Está acontecendo uma guerra espiritual. As forças contrárias estão querendo escalar esse conflito. A escalada desse conflito pode culminar em detonações. E no que depender de nós, no 4 do 4, nós vamos transmigrar a nossa consciência para uma realidade paralela, onde isso não vai acontecer. Porque uma fissão nuclear provoca uma ruptura no tecido da caixa e faz a quebra da continuidade do acesso temporal do campo informacional. O que aconteceu em 45, em Hiroshima e Nagasaki, foi uma tentativa de apagar a sabedoria e o conhecimento, pois o Oriente, como arquétipo, representa a sabedoria e o conhecimento da humanidade. Eles querem agora apagar o berço da humanidade, a origem. Isso não vai acontecer. Nós somos os agentes dessa intervenção planetária. Nós tivemos um acoplamento do comando Asta, e isso está documentado no Instagram, e toda essa força espiritual crística está vindo para intervir, para que isso não aconteça na linha do tempo. E o portal 4 do 4 é o primeiro ponto de bifurcação, onde haverá um shifting temporal
e nós seremos transmigrados para uma realidade onde isso não acontece. Mas para isso, para esse renascimento, para o alvorecer da fênix, do nosso eu superior e do nosso espírito, da nossa alma, é necessário que a gente tire as roupas velhas do passado. E é por isso que nesse momento, como foi falado há muitos meses atrás, antes mesmo de todas as movimentações que aconteceram, da intervenção na Venezuela, do conflito no Oriente Médio, dos processos políticos, tudo isso foi dito. A linha temporal vai entrar em cadência máxima e o ápice será o 4/4. Então, todas as escolhas que nós fizemos ao longo desses 4 meses vão selecionar vibratoriamente a realidade paralela que a gente vai viver daqui em diante. Então, eu convido todos vocês, você sentiu o chamado de participar desse trabalho, por conta da importância do que o Santoro falou, nós reduzimos a barreira de acesso da energia de troca que é utilizada para custear os materiais e todo o nosso trabalho, porque esse é o trabalho da nossa vida, nós reduzimos essa barreira de acesso para que todos vocês que sentem o chamado possam participar desse trabalho. Independente de você participar conosco, tire o 4/4 para meditar, para se conectar à hierarquia. Portal 4/4 não é algo ligado à moeda financeira, ligado a um produto digital. Se você não tem condições de estar ao vivo com a gente, não tem problema. Você vai fazer sua meditação, vai pegar o seu cristal e vai entregar no altar interno do seu coração aquilo que você quer para o seu ano de 2026. Porque agora que o ano começa em termos de linha do tempo. E haverão ainda mais 7 meses antes da definição total do que vai acontecer no planeta. Não há como saber o futuro da humanidade. Mas o que eu sinto dentro do meu coração, e isso não foi uma projeção psíquica, isso não é uma previsão, isso não é algo que vem da minha mente, é algo que vem do meu sentir. Há muitos anos, desde que eu comecei o meu trabalho espiritual em 2022 e 2023, eu senti dentro de mim uma urgência, uma necessidade de correr contra o tempo. Uma necessidade e uma visão clara de que não havia futuro para a humanidade. Eu sempre sentia que 2026 seria o fim por um holocausto nuclear da humanidade ou por algum evento planetário que seria o fim do ciclo civilizatório. E que eu precisava de toda maneira crescer a egrégora ou trabalho e trabalhar a malha temporal para, quem sabe, mudar o quantum cognitivo da humanidade e desprogramar esse evento da linha do tempo. E no meu coração, pela primeira vez, eu sinto paz e tranquilidade de que o trabalho foi feito e de que a linha temporal foi transformada e de que nós vamos ter ainda muitos anos pela frente para trabalhar o despertar da Terra. Mas antes, eu não sentia isso no meu coração. Quando virou 25 para 2026, eu senti que a missão foi cumprida. E a missão não foi cumprida por mim, mas por cada um de vocês, alunos, membros, terapeutas, apômetros e facilitadores do despertar, que trabalharam pelo despertar da consciência. Eu sinto no meu coração que nós vamos ainda ter muitos anos de Terra. Não serão anos fáceis. Esse ano vai ser marcado por grandes eventos, muitos dos quais nos farão revisar nossas crenças, paralisar o automatismo da rotina. Mas eu sinto que uma grande parte da nossa missão foi cumprida. Entretanto, ainda existem rolando e nós precisamos trabalhar internamente pela reorganização da nossa consciência. Ficou muito claro, nenhum dos nossos trabalhos e nem portais será destinado especificamente a intervir nesses campos coletivos. O nível de densidade é tamanho que o choque de retorno iria paralisar e derrubar o nosso trabalho. A nossa função é criar uma ponte de conexão com o eu superior. E o próprio efeito quântico do despertar a consciência, esse salto interno onde você se reorganiza em um nível onde as feridas do passado não te atribulam mais, onde o apego à energia monetária e às coisas físicas não drenam a tua energia, onde você vive num fluxo da espiritualidade. Essa reorganização ela tem um impacto como um efeito borboleta que sai reverberando por todas as linhas de tempo, por todos os quadrantes galácticos, por todos os universos e multiversos. Uma decisão que inclina a consciência às estrelas muda milhares de linhas de tempo, resgata milhares de ancestrais, fractais, e é um impulso da reorganização da entropia do universo, um puro fluxo de geometria sagrada que brota do coração de cada um de vocês. Muitas batalhas foram vencidas, mas a guerra continua. Uma infinita escada da reorganização do nível de luz da nossa consciência. A nossa condição humana por vezes pode gritar cansaço, estresse, frustração,
Não deixem que esses venenos abatam a luminosa essência da alma de vocês. O Portal 4 do Quarto é o maior marco de 2026. A partir disso, o que vai acontecer na linha temporal vai começar a se desenhar. Eu tenho percebido com muita clareza, à medida que a gente se aproxima dessa data, uma intensa presença da espiritualidade, muito próxima, amparando, mas também observando como eu vou reagir a cada palco da vida. E agora eu te pergunto, como você reagiu aos palcos que foram armados na sua vida? Aos teatros, às encenações, aos conflitos? Você reagiu com equilíbrio? Revisite suas reações, revisite suas palavras, revisite as suas reações emocionais e veja onde você pode melhorar. Porque a peça de teatro evolutivo ainda continua. Haverão mais dificuldades, vicissitudes, provações. E se você está preparado dentro, você passa por elas com tranquilidade. Como alguém que salta uma pedra no caminho. Você não precisa chutar a pedra e nem precisa pegar todas as pedras que estão no caminho. Você só precisa saltar. É isso que é organizar-se em um novo estado de consciência. Os problemas do passado simplesmente não te afetam. São como pedras que você perpassa no caminho. Isso é lucidez, isso é neutralidade. Sempre busque a neutralidade dentro de você. Cuidado com o julgamento, com a maledicência, com os miasmas, com esse tipo de energia, com partidarismo. Esse ano é um ano de muita dualidade e que vai tocar na ferida do partidarismo. Foque, resguarde-se na energia da neutralidade. Portal 4 do Quarto é um portal de reconexão com a nossa mônada, de desnate das nossas linhas de tempo e da escrita de uma nova linha temporal para a nossa consciência. E se você sentiu o chamado, eu aguardo você nesse grande evento cósmico. Eu espero com esses aprendizados ter trazido reflexões, contextualizado como está a linha de tempo, como esse movimento astrológico está fazendo cada rachadura da nossa consciência ser posta à tona. Cada vulnerabilidade precisa ser corrigida, porque o receptáculo das nossas energias cósmicas, do nosso eu superior, precisa estar preparado para receber um influxo da luz do seu eu superior. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Eu os vejo no 4 do 4. Um beijo no coração.